Então, o que é a glicemia? A glicemia, né, que você tira lá no exame de sangue, a glicemia é a dosagem de glicose dentro do sangue, o que tem de açúcar lá dentro do sangue. E ela é determinada, né, se eu tenho uma quantidade suficiente de glicose para dar para as células ou não. Então, vamos começar desse princípio. A glicose é ruim? Não, nada é ruim. Se tiver em dosagem adequada, ela não é ruim. Por quê? Porque a glicose, né, através lá do ciclo de Krebs, vai se transformar em ATP. O problema é quando tem muita glicose, acima, né? Um valor ideal de glicose no sangue tem que estar entre 75 a 85. Muita gente já está acima de 100. E o pior, que os valores de referência laboratoriais acusam até 99. Então, até 99 está tudo bem? Não, não está, tá? E o problema maior é a insulina, que eu vou explicar. Esse exame é pouco pedido também. Então, a rota de produzir mais fácil energia para o corpo é a glicose. Então, ela tem que ser bem usada, né? Seu corpo tem que estar metabolizando bem a glicose. E também existem outras formas de energia. Você não tem que ficar comendo carboidrato. Você pode conseguir energia, ATP, através de ácidos graxos, por exemplo, através do lactato. Vou explicar mais um pouquinho para frente. Mas quando a gente tem muita glicose circulando, porque come muito açúcar, carboidratos, bebidas adocicadas, tudo isso, nós temos inúmeros efeitos colaterais e problemas sérios, até de morte, né? Num caso mais avançado. O excesso da glicose, então, tem que ser retirado do sangue. Mas como que o corpo retira, né, o que está excesso de glicose? Não é assim, não tem uma pílula mágica. Ah, eu vou lá, vou catar a glicose e vou jogar fora. Não, tudo é metabolizado, tudo tem uma rota a seguir no corpo, tá? Então, tem um processo metabólico para fazer isso. A glicose sai do sangue e vai para onde? Para dentro da célula. Dentro da célula tem o quê? Mitocôndria, que é aquela organela que fabrica energia, né? Mas para a glicose atravessar a membrana celular, ela precisa de um transportador, ela não entra assim. Então, tem a célula, tá? Tem a célula, chegou uma glicose lá, uma molécula de glicose, ela vai passar direto? Vai entrar direto? Não, ela tem que ter o receptor. E aqui, fazendo um parênteses, por que o câncer se alimenta de glicose? Porque ele aumenta os receptores da célula. Ele se alimenta de glicose. Então, você que come muito carboidrato e açúcar, você está alimentando, ainda mais quem tem câncer, né? Está alimentando seu câncer. Porque ele multiplica os receptores porque ele quer açúcar, tá? Mas num processo fisiológico. Então, tem que ter um transportador para levar a célula, a glicose lá para dentro da célula. Então, dentro das nossas células, o que tem? Nós temos umas proteínas que são chamadas de GLUT, tá? E lá no músculo é GLUT4, chamado de GLUT4. Então, o que quer dizer GLUT? É G-L-U-T. O T é de transporte. E o GLU é de glucose, porque essa sigla é em inglês, tá? Eles chamam glicose de glucose e o T de transporte. Então, ele sozinho também não faz a célula entrar. Então, tem a célula, tem a membrana celular, vem uma glicose, tá? Ela parou lá, não tá fechado, né? Lá dentro da célula tem aquele canudinho, o GLUT, mas ele está dentro da célula, ele não está na membrana. E aí, como que faz? Tá? Ele sozinho não consegue fazer nada. Então, precisa de um receptor, tá? Uma portinha lá na membrana celular, que se chama IRS. Mas essa portinha abre também, de qualquer jeito? Também não. O que precisa? Para tudo isso funcionar? Um estímulo, tá? E qual é o estímulo? A insulina. Aí que entra o hormônio insulina. Então, a insulina é produzida lá no pâncreas, como eu falei, nas isótopas de Langerhans, nas células beta. Então, na membrana celular tem vários receptores, tá? As portinhas, que são o chamado IRS, tá? Então, a insulina, quando chega lá, ele encaixa nesse receptor, nessa portinha.
ela fica lá. Aí, quando ela entra na célula, né, quando ela encaixa lá, ela vai fazer um estímulo para aquele glúten, que parece um canudinho, uma pontezinha, sair lá do meio da célula e ir lá para a membrana celular, se acoplar lá, e por ele que entra. Ele é o transportador, tá? Então, a insulina encaixa no receptor, quando ela encaixa, o glúteo recebe o aviso para se deslocar até a membrana celular e conseguir trazer a glicose lá para dentro, tá? E aí ele forma essa pontezinha para a glicose entrar. Quando a glicose entra, ela vai fosforizar. O que é isso? Esse processo de fosforização. Ela recebe fósforo, né? Um fósforo. Aí vai virar piruvato, entra na mitocôndria fazendo ATP, tá? Eu resumi 10 etapas do ciclo de Krebs em uma frase, tá? Claro que no meu curso avançado, não é esse agora, vocês vão aprender as 10 etapas, que daria um dia de aula, tá? Mas claro que eu não vou falar aqui, é muita bioquímica. Então, resumindo ao máximo, o resumo do resumo do resumo é isso. A glicose recebe um fósforo, fosforiliza, vira viruvato, entra na mitocôndria e produz energia. Só que isso é para quem está bem de saúde, né? Você está bem, funciona tudo direitinho. Você come uma batata doce, né? Uma mandioca, tal, deu energia, tá? Vai fazer seu exercício, tudo bem, come uma banana, né? Um carboidrato bom. Só que no diabetes, quem tem diabetes ou pré-diabetes, esse sistema não funciona. Tem uma desregulação desse processo todo que eu falei. No diabetes tipo 2, tudo começa com o quê? Com a resistência à insulina. O que quer dizer resistência insulínica? Resistente. A célula não quer mais insulina, sabe? Não é sensível à insulina e não ativa o GLUT4, não abre o receptor. Então, essa resistência insulínica pode ser no fígado, tá? No músculo ou no tecido adiposo. Olha só, no fígado. No fígado acontece um processo muito importante que se chama gliconeogênese. O que é gliconeogênese? Gênese, eu sempre falo para vocês, quando vocês não sabem o que é uma coisa, parte a palavra. Então, o que quer dizer gênese? Gênese é uma formação. O que é neon? Neo, nova. E glicose. Então, é uma nova formação de glicose, mas de outra origem. Não é uma glicose que vem do carboidrato. Da onde que a glicose pode ser produzida lá no fígado? Através do lactato, através de aminoácidos, né, que são proteínas quebradas, que viram aminoácidos, e através do glicerol. Da onde que veio o glicerol? Dos triglicerídeos. O que é triglicerídeo? Três. Glicerídeo. 3 ácidos graxos e um glicerol, tá? Então, também pode ser produzido por aí. Então, ninguém vai morrer se não comer, se não tiver glicose, tá? Porque nosso organismo é muito inteligente, ele fabrica glicose pelo processo de gliconeogênese no fígado. Por que ele fabrica esse glicogênio? Quando a gente esgota, né, o nosso estoque de glicose, entra em cena um hormônio que é o antagonista da insulina. O que é antagonista? Ele se contrapõe à insulina, ele faz ao contrário da insulina. Qual hormônio é esse? Quem é meu aluno sabe. É o glucagon, né? Então, quando que acaba o estoque de glicose? Quando a gente está dormindo, por exemplo, quando a gente está fazendo um jejum prolongado. Então, aquele estoque foi queimado, acabou. Aí de manhã, você levanta e você tem que ter um estoque de energia. É o glicogênio, foi formado através do processo de gliconeogênese, que ele tirou, ele transformou o lactato. Lactato é quando não tem oxigênio, é via anaeróbica, por isso que o exercício anaeróbico forma lactato, ou de proteínas, tá? Por isso que comer proteína em excesso é ruim também, porque vira glicose, ou do glicerol.
Então, acabou o estoque da glicose, temos esse processo de gliconeogênese. Quando sai do jejum, vai comer, acorda, vai comer, recebe glicose. Quando você come, então você comeu uma banana, uma batata doce, aí o que acontece? O fígado é avisado, olha, não é mais para fazer glicogênio, não é mais para estocar glicogênio, porque agora já entrou a glicose. Entenderam? Tudo no nosso corpo é equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, vem as doenças, tá? Como eu falei, isso acontece também, esse depósito, essa resistência insulínica pode acontecer no fígado, no músculo, no tecido adiposo, ou nos três. Então, com isso, a produção de insulina, quando temos essa resistência insulínica, esse processo de resistir à insulina, a célula não quer mais insulina, não é sensível à insulina, essa produção fica cada vez mais aumentada, porque não está conseguindo pôr glicose lá para dentro da célula. O que o pâncreas faz? O pâncreas aumenta cada vez mais a insulina, tá? Porque a célula começa a não querer mais. Ele aumenta mais. Então, ela não deixa o receptor se acoplar, o glúten ir lá pegar a glicose, né? Não tem mais aquele sinal para o GLUT4. Com isso, o pâncreas vai cansando cada vez mais, vai produzindo, vai se esforçando cada vez mais. 6, 7 vezes mais, aí começa a produzir insulina, né? E essa resistência à insulina também acontece o quê? Perde o poder de avisar o fígado lá para parar de produzir o glicogênio. Aí embananou tudo. Porque a pessoa continua a comer carboidrato, continua a comer açúcar, já tem um estoque de glicose. Geralmente, quem tem resistência insulínica é obeso e sedentário. Então, não queima a glicose. Mas esse processo da resistência insulínica também deixa de avisar o fígado para parar de armazenar glicogênio lá, de ficar quebrando triglicerídeo em glicerol e ácido graxo, porque o glicerol vai formar mais glicogênio. Então, gente, por isso que não adianta ficar pedindo exame de glicose. Sua glicose pode até estar baixa, porque você ficou 12 horas sem comer. Mas quanto de insulina também precisou para a glicose estar baixa? Um monte, porque você já está com resistência insulínica. Antes, com 4, 5, que é o valor normal de insulina, estava bom. Agora você precisa de 20 vezes mais. E no valor de referência do laboratório, ainda por cima está. Insulina, valor de 2 a 24. Como assim? Né? 2, 3, 4, 5, ok. 20, 25, a pessoa está diabética. E no exame lá, no valor de referência, está como se fosse normal. Então, tem que ter, fora hemoglobina glicada, né? Que é outro processo, a glicação, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, a glicose endógena, aquela que a gente fabrica, que o nosso fígado, né? Armazena e tudo lá. Então, é um processo de gliconeogênese, certo? Essa é lá dentro da gente. Ela vai se somar à glicose exógena, que é aquele que você come. Imagina quanta glicose que fica, tá? Porque no processo de resistência insulínica não para de produzir o glicogênio, tá? Então, uma das maiores causas da resistência insulínica, qual que é? É a própria gordura visceral, porque você já começa a ter inflamações no corpo, que come muito carboidrato, aquela glicose não é oxidada, não é queimada para virar energia, fica se acumulando, o fígado fica produzindo mais ainda, tudo isso causa inflamação, tá? Então, uma das causas da resistência insulínica é essa gordura visceral, que está cheia de inflamação. Outro problema é a glicação, que aí que entra esse exame hemoglobina glicada. O que é isso? Quando junta uma glicose mais uma proteína, ou aminoácido, né? Proteína quebrada é aminoácido. E o calor, que nós somos animais de sangue quente, então tem o calor. O que acontece? Glica. O que é glicação? O sangue vira caramelo, vira viscoso, fica grosso o sangue. Então, essa é mais uma razão da resistência insulínica. E olha só que interessante, não glica só, por exemplo, a hemoglobina é uma proteína que junto com a glicose vai glicar. Por isso que você faz o exame hemoglobina glicada, dá 6,
dá 7, aí já é diabético. O valor ideal é 5 de hemoglobina glicada, ou menos. E essa hemoglobina glicada representa o valor médio de 3 meses atrás. Então, tem gente que a insulina está boa agora, mas a hemoglobina glicada deu alta. Pode ser ainda efeitos, né, de quando a pessoa comia errado, tá? Ou ao contrário também, a insulina deu um pouquinho alta, mas aquele dia a pessoa exagerou um pouco, mas a hemoglobina glicada deu baixa. Então, tem que juntar os exames, tá? Juntar os exames. Inclusive, no curso lá, Fundamentos da Saúde Integrativa, tem módulo lá de exames laboratoriais. Eu vou falar um pouquinho também nas nossas aulas gratuitas, que você ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve, tá? No link aí que a Cláudia está postando aí, ou no Instagram aí na minha bio, tá? 4 aulas gratuitas, começa segunda-feira que vem. Às 20 horas aqui no YouTube, tá? Quem tiver inscrito que vai assistir, porque os links vão ser liberados nos grupos, tem que estar inscrito. Tá bom? Então, a Andrea está perguntando o que é glicado, eu acabei de explicar. Proteína mais glicose, glica, tá? Se glicou, perdeu a função. Quem que é proteico? Que hormônio que é peptídico, que quer dizer proteico? A própria insulina. Que receptor que é proteico? O IRS, receptor da insulina. Eles glicam também, tá? Glicose, muita glicose, vai glicar. O próprio receptor é a própria insulina. Perdeu a função. A insulina não tem mais função, o receptor não tem mais função. Olha a cascata de coisa ruim que está acontecendo. Então, a resistência insulínica, ela traz inflamação, né? Vem as citocinas pró-inflamatórias. Quais são? Interleucina 6, TNF-alfa, NF-kappa-beta, tudo isso, essas inflamações, essas citocinas inflamatórias, vão diminuir a função do receptor IRS, o receptor da insulina. Com tudo isso, o pâncreas começa a cada vez trabalhar mais, porque não está resolvendo aquela quantidade de insulina que ele está produzindo. Então, tem um exame que chama exame peptídeo C. Ele informa quanto tempo o pâncreas ainda consegue produzir insulina. Tá? Esse exame peptídeo C diz exatamente a quantidade de insulina produzida. Porque tem gente que injeta insulina e a insulina pode até dar alta, né? E esse exame é mais fidedigno. Quando ele está bem baixo, é quando o pâncreas não está quase conseguindo mais produzir insulina, tá? E o OMA-beta, que é diferente do OMA-IR, o OMA-beta é outro exame que sai lá no hemograma também. Se estiver muito baixo, o pâncreas não está conseguindo produzir insulina. Então, quando ele para de produzir insulina, o paciente vai para diabetes tipo 1 e vai ter que aplicar insulina. Diabetes tipo 2, que era totalmente reversível, virou uma cascata, um ciclo vicioso, e o paciente para de produzir insulina, em dado momento vai para diabetes tipo 1. Então, diabetes está muito ligado à obesidade e à ingesta de muito carboidrato, que aumenta os triglicerídeos. Os triglicerídeos, como eu já falei, é formado de 3 ácidos graxos e um glicerol. Então, no jejum, ou quando a pessoa está dormindo, entra em cena quem? Quem que metaboliza a gordura? A lipase, né? Que o pâncreas, ele produz hormônios exógenos e endócrinos, tá? Hormônios endócrinos, insulina, glucagon e enzimas digestivas, né? Essas enzimas lipase, protease, né? Amilase, o pâncreas produz. E a lipase é encarregada de quebrar o triglicerídeo, tá? Então, a lipase é um hormônio sensível. O que é hormônio sensível? É quando tem algum hormônio que ativa ele. No caso, por exemplo, quem ativa a enzima para quebrar triglicerídeos é o glucagon, que é aquele antagonista da insulina, né? Então, o glicerol, quando quebra um glicerol, 3 ácidos graxos. O glicerol vai para o fígado fazer o quê? Lembra? Gliconeogênese, para produzir energia. O ácido graxo vai para onde? Para o músculo, vai sofrer uma beta-oxidação, produzindo energia lá quando faz atividade física. Tudo isso é saudável. Mas quando acumula muito glicerol no fígado, vai acumular muito glicogênio, que a pessoa vai engordar.
porque não faz atividade física, não oxida, não quebra, não queima. Então, quando eu estou comendo muito, a insulina, o normal seria inibir a lipase para ela parar de quebrar o triglicerídeo e não formar mais glicerol para aumentar lá o glicogênio, certo? Mas quem tem resistência insulínica, não, isso não vai acontecer. Perde essa sensibilidade, esse sinal que a insulina faz de inibir a lipase. Então, cada vez a lipase quebra mais triglicerídeo, o ácido graxo dentro do músculo precisa ser oxidado, mas quem tem resistência à insulina geralmente não faz exercício, não é oxidado. Começa a acumular gordura, tanto no fígado como nos músculos. Então, o ácido graxo fica lá na célula de gordura. E ele é considerado o pior de tudo, um corpo estranho. O que acontece quando eu tenho um corpo estranho? O sistema autoimune se rebela, né? Ele vai lá atacar, né? Aquele ácido graxo. Aí aumenta os macrófagos para fagocitar o corpo estranho. O que é fagocitose? É o come-come, né? Ele engloba lá a célula, tá? Na aula da imersão gratuita, nos Fundamentos da Saúde Integrativa, vai ter slides, viu? Vai ter slides que eu vou mostrar isso daí. Então, mas quando ele percebe que é um ácido graxo, porque ele pensou que é um antígeno, né? Uma bactéria, alguma coisa ruim. Mas ele chega lá, o macrófago, e vê, peraí, mas ácido graxo faz parte do bem, né? Faz parte do metabolismo, faz parte da alimentação, e isso não é um ser alienígena, não é nenhum ET. Aí, o que acontece? Ele não come o ácido graxo, mas gera inflamação. Olha a confusão. Ele não engloba, não fagocita, mas já chegou. Onde tem macrófago, tem inflamação. Forma lá células espumosas, né? Aí começa o ciclo vicioso da inflamação. A inflamação causa resistência insulínica e a resistência insulínica causa inflamação. Então, essa glicose em excesso, ela vai se ligar. Aí a gente começa a entender um pouquinho do colesterol, que o colesterol não é ruim de maneira alguma, mas o colesterol oxidado, sim. Essa glicose em excesso vai se ligar a quê? A apolipoproteína 1, que é a principal constituinte do HDL. Quando vocês virem ApoA, que é um encurtamento dessa palavra, né? Apolipoproteína, ApoA1, tem referência ao principal constituinte do HDL. E a ApoB ao LDL, que vocês acham que é ruim, mas não é ruim, não tem nada de ruim. Então, quando a glicose glica, essa ApoA1, o que vai acontecer? Não vai produzir HDL, a gente precisa do HDL, ele é protetor cardíaco. HDL menor que 40 aumenta muitos riscos cardíacos, tá? Então, o que vai acontecer? Já vai glicar lá, já vai quelar o HDL. E além de quelar o HDL, ela vai glicar em um aminoácido, que se chama lisina, tá? Então, ela glicou, grudou, quelou no aminoácido lisina. E a lisina glicada vai aumentar o quê? Os AIDS. O que são AIDS? Idade? Não. É um produto final de glicação avançada. Então, começa a glicar outras coisas. Fora que a lisina é fundamental para a formação de colágeno. E onde que tem colágeno? Na pele, no cabelo, na unha? Tudo bem, tem. Mas o que é importante é que as artérias precisam muito do colágeno para serem complacentes. O que é complacente? Para elas terem elasticidade. Se a artéria não tem colágeno, ela se torna rígida. Então, vamos fazer a associação. Glicose alta vai aumentar também outra coisa, uma proteína chamada PAI-1. Não é seu pai, mas você pode lembrar do seu pai. Mas relaciona com coisa ruim. O que é PAI? PAI quer dizer PAI. O I de PAI quer dizer inibidor, o A quer dizer ativador e o P quer dizer plasminogênio. Que confusão, né? Bom, é um inibidor do ativador do plasminogênio. Piorou, né? Ficou mais confuso. Vou explicar o que é plasminogênio. Plasminogênio tem que converter em plasmina. E qual é a função dessa plasmina? É destruir
Trombos. Vocês sabem que trombos dá trombose? Vocês sabem que trombos pode soltar um trombo para o pulmão, causar morte? Vocês sabem que trombos, sangue grosso coagulado, pode dar um AVC? Então, a glicose, ela... O que ela faz? Plasminogênio tem que converter em plasmina, né? Então, se ele não converte, não tem plasmina. Esse pai 1, o que ele é? Ele é o inibidor do ativador de plasminogênio. Ele não ativa o plasminogênio para se transformar em plasmina. O que acontece? Aumenta o risco de trombos. Como o pai 1 é um inibidor do ativador, que converte esse plasminogênio em plasmínio, o risco de trombo aumenta e todos esses fatores, diminuição do HDL, artérias rígidas, pai 1 aumentado, vai aumentar muito o risco cardiovascular, infartos e isso daí, síndrome metabólica e aí por aí vai, né? AVC e tudo mais. Isso eu estou falando das micropatias, né? Ou melhor, das macropatias, dos vasos grandes, mas quem tem diabetes também tem outro problema, vai afetar vasos fininhos também, tá? E tem 2 vasos fininhos que são muito importantes, da retina e dos rins. Por isso que o diabético perde a visão. E muitos vão para a hemodiálise, porque afeta os rins também. E, além disso, também afeta nervos motores e de sensibilidade, que são envoltos por quê? Quem que encapa os neurônios, né? O axônio lá do neurônio? A bainha de mielina. Então, a glicose alta degenera a bainha de mielina. Então, o diabético começa primeiro a perder a sensibilidade, tá? Não sente quando fura o dedo, né? Ainda bem que tem mulher que ainda usa dedal. Minha mãe usava dedal, para não furar o dedo com a agulha. Mas, às vezes, até se queima, não sente, depois vai para os motores. Então, começa as neuropatias periféricas, falta de movimentação, né? Isso é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, como eu expliquei, né? A glicose não consegue entrar na célula, porque tem pouca insulina, né? Então, e o fígado consegue fazer a glicose de aminoácidos. E os aminoácidos podem ser... Aí gera outro problema. O pâncreas não produz insulina. Tudo bem, tem uma via alternativa, né? Na gliconeogênese, né? Para começar a fazer... ele não aproveita a glicose e começa a fazer a glicose através de outros substratos. Lembra? Um é glicerol, né? Outro são os aminoácidos e tem o lactato. Mas vamos falar dos aminoácidos. Então, precisa de matéria-prima para formar energia, aminoácido. Mas pode começar a retirar dos seus músculos aminoácido. Aminoácido é proteína. Por isso, o paciente de diabético tipo 1 é muito magro e sarcopênico, né? Não tem massa muscular. E ainda por cima, tem um processo lá do rim que começa a produzir muita ureia. Essa ureia é excretada e a pessoa fica desidratada.